Neste Cidadania, vou entrevistar a doutora Margarete Matos de Carvalho, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho do Estado do Paraná. Ela está participando da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente e nós vamos conversar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mais especificamente sobre a meta de extinguir os lixões em todas as cidades brasileiras até agosto de 2014. Doutora Margarete, nós vamos cumprir essa meta? Essa é uma pergunta bastante pertinente, porque os municípios eles deixaram de cumprir o seu dever de casa durante todo esse tempo, já que a lei ela foi promulgada em agosto de 2010, e como sempre o brasileiro faz, deixa para a última hora. E agora existe todo um rumo apressado de tentar solucionar aquilo que não se fez nos últimos 3 anos para se resolver em apenas 1 ano. Primeiro que eu acho que dificilmente vai se conseguir fazer num prazo tão curto, que deveria ser feito com cautela, com cuidado, durante os 4 anos, os 3 anos que se passarem, mas este período que nós temos pela frente. E de outro, com isso, surgem pessoas interessadas em promover negócios, em trazer para os municípios soluções milagrosas que eles mesmos não deram conta de resolver, como, por exemplo, a incineração de resíduos sólidos. Como se fosse mágica, fazer desaparecer todo o volume de resíduos gerado pela população, o que nós sabemos também que não é verdade. E é um processo poluente. Exatamente. Incinerar resíduos sólidos altamente poluente, degrada o meio ambiente, tem um alto custo, portanto a tarifa de tratamento de resíduos vai se tornar bastante onerosa para a população e o que é pior, é uma questão de saúde pública também, porque um dos principais componentes do gás tóxico é a dioxina. O Brasil assinou a Convenção de Estocolmo, dizendo perante a comunidade internacional que não queimaria resíduo sólido, e agora nós temos 2 propostas iminentes de usinas de incineração já licenciadas em Barueri, portanto, a população de Barueri tem que ficar atenta, e também em São Bernardo do Campo. Nós entendemos que o gestor público que licencia esse empreendimento, até porque ele não tem capacidade de monitoramento dos gases, nós não estamos preparados no Brasil para isso, ele deve responder, inclusive criminalmente, pelos seus atos. Então, também, além de responsabilidade civil, de improbidade administrativa, um crime ambiental e um crime contra a saúde pública. E há um levantamento traçando uma panorâmica, assim, o Brasil tem mais 5.600 municípios, mais ou menos isso. Que percentagem desses municípios estão preparados para cumprir a meta e qual percentagem que não fez o dever de casa? Na verdade, os municípios sempre tiveram muita dificuldade de resolver o problema dos resíduos sólidos. Quando o município não resolve, as empresas terceirizadas, a gente tem praticamente um monopólio de serviços de prestação de limpeza urbana, são empresas que viveram sempre às custas de coletar e enterrar ou aterrar resíduos sólidos. A gente chama inclusive de máfia do lixo. Essa tecnologia ela não é uma tecnologia adequada e agora, com a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, pela legislação também de saneamento básico, nós não podemos mais aterrar ou enterrar resíduo orgânico nenhum, tem que se fazer compostagem ou um tratamento, aí sim, para gerar gás de uma forma sustentável, e o resíduo reciclável, de igual forma, não pode, hipótese alguma, ser aterrado ou enterrado. Na verdade, nós estamos enterrando recursos. Se houver o retorno desses materiais para o ciclo de vida do produto, se obtém muita renda, principalmente para os catadores que há dezenas de anos, há mais de 50 anos no Brasil, eles são os responsáveis pelo retorno desses produtos na cadeia produtiva. Então, o nosso esforço tem sido de demonstrar para o município, uma vez que ele faça realmente a coleta seletiva, com que esse material chegue nas indústrias recicladoras e o orgânico para compostagem, vai sobrar muito pouco, menos de 20% do volume total de resíduos que vai necessitar ou de um aterro ou mesmo de um espaço para tratamento. Nós nem chamamos mais de aterro, porque são resíduos que no futuro também poderão ser reaproveitados. Só não temos agora, neste momento, tecnologia para isso. Então, não temos necessidade de grandes áreas
de grandes aterros que também são caros. Os municípios sempre tiveram dificuldade de fazer essa operacionalização e muito menos temos necessidade da proposta que vem agora com as parcerias público-privadas, transformando o resíduo reciclável, os resíduos sólidos, em grandes negócios com um custo muito grande para o poder público e, por consequência, para toda a sociedade, com previsão de duração de 25, 30 anos, gerando, como eu disse, gases tóxicos, cinzas tóxicas e escórias, que é um outro tipo de resíduo que você não tem nem para onde levar. Precisaria de um aterro classe 2, que é muito mais caro. Então, se hoje o município não consegue dar conta do básico, que é fazer a coleta seletiva e a compostagem, como a gente imagina que ele vai conseguir lidar com essa sistemática que está sendo imposta, na verdade, por grupos econômicos? Então, essa é a pergunta que deve ser respondida. E como dar efetividade a esta lei? Quer dizer, a lei foi muito bem formulada, foi bastante discutida, fixou até um prazo razoável, mas a realidade é que esse prazo foi desperdiçado, né? E estamos aí diante da eminência de termos mais uma lei que não colou. Como dar efetividade a essa lei? Essa é a responsabilidade maior, talvez, do Ministério Público. Fiscalizar o cumprimento da legislação. Aquilo que é aprovado pelo Poder Legislativo, sancionado pelo Executivo, o Ministério Público tem a obrigação de fiscalizar o cumprimento. Então, tem se trabalhado neste sentido, exigindo dos municípios o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos e principalmente naquilo que ela tem de essencial, que é o protagonismo dos catadores de materiais recicláveis. Então, não se pode fechar um lixão ou encerrar um lixão simplesmente colocando barreiras para que ninguém possa ingressar nesse espaço, mas sim promovendo a inserção dos catadores no programa de coleta seletiva. Então, tem que ter toda uma estrutura fora do lixão, esperando pelos catadores que hoje sobrevivem dentro desse espaço. Muitos que nasceram no lixão, moram e vivem no lixão, criaram seus filhos, já estão na terceira, quarta geração, e são pessoas invisíveis para a população. Não fossem os catadores, né, nestes mais de 50 anos, o Brasil jamais apresentaria os resultados que ele tem em relação à reciclagem. Não, o que nós temos de resultado da reciclagem não é pela boa gestão dos resíduos sólidos pelos municípios, pelo contrário, é pelo trabalho dos catadores. E por isso que ainda a gente tem resultados bastante insignificantes comparados com outros países mais desenvolvidos. Como você, representante do Ministério Público, responde a certa queixa dos prefeitos de que eles não têm recursos para implementar essa política? Essa é uma queixa muito frequente, não só para o Ministério Público, mas em todos os lugares onde os municípios eles se apresentam, os prefeitos e os gestores. Não temos recursos ou não temos capacidade técnica. Isso não é mais verdade. O governo federal tem constantemente lançado editais para a gestão dos resíduos sólidos, sob todos os aspectos, capacitação técnica, para a construção de aterro, para a implementação da coleta seletiva. O que falta é acessar esses recursos. Muitos sequer são acessados. E aí o município diz que não sabe elaborar um projeto. Tem até capacitação para isso. Como elaborar um projeto. E temos modelos de municípios pequenos, com a população bastante reduzida e que conseguem fazer uma excelente gestão dos resíduos sólidos. Por então, exemplo? 2 semanas atrás, nós estivemos em Carambeí, que é um município do interior do Paraná, tem 19 mil habitantes e instalou, com recursos próprios, sem nenhum centavo do recurso do governo federal, um espaço, assim, eu posso dizer, modelo mesmo, para fazer a gestão dos resíduos sólidos. Enorme, muito mais. Nem em Curitiba não tem um espaço tão bem daquela forma. Detalhe, por favor, o projeto. Você tem que pensar no tamanho, né, na capacidade que tem o município de gerar resíduo, o tamanho do espaço, tem que ter uma cozinha adequada de acordo com as exigências da vigilância sanitária, por exemplo, porque as pessoas vão comer ali. Tem que ter um vestiário feminino, vestiário masculino, espaço para reunião. É quase um auditório, o espaço que eles fizeram. Basicamente em cima dos catadores. Para os catadores, um espaço de trabalho para os catadores. Então, é um espaço digno que todo os agentes de coleta são os catadores. O projeto está feito em torno dos catadores. Exatamente. Os catadores é que fazem a coleta seletiva, recebem por este trabalho, portanto são é necessário... São organizados em termos de uma cooperativa. É esse o modelo. Cooperativas de catadores fazendo a coleta seletiva, recebendo pelo trabalho. Quando o município ele terceiriza o serviço de coleta seletiva, ele paga por uma empresa. E os catadores também têm que receber esse mesmo valor, além de ficar com o resultado da venda do material reciclável. Não basta só ficar com o resultado da venda do material reciclável.
A lei diz isso, o município tem que dar toda a infraestrutura, está na lei, tem que pagar pelos serviços prestados, porque senão nós vamos ter sempre um serviço caótico e deficiente que a população vai ficar reclamando. Então, não é isso que a gente quer. Nós queremos um serviço eficiente, de baixo custo para a população e que promova a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis. Mas esse é um exemplo aplicado a uma cidade de 19 mil habitantes, como você bem observou. Esse modelo é aplicável a uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes? Aí com muito mais propriedade. Por quê? Uma cidade de 19 mil habitantes, o resultado econômico do volume de resíduo não é significativo como numa cidade de 1 milhão de habitantes. Como se fosse uma mina de ouro, digamos assim. Mas tem que se trabalhar nessa perspectiva de várias cooperativas descentralizadas, recolhendo, né, geograficamente distribuídas as áreas de coleta e os catadores trabalhando em rede, ou seja, são grupos que fisicamente eles estão isolados, mas na hora da comercialização ou da transformação, porque os catadores eles já estão chegando nesse estágio de promover a industrialização do material reciclável, que é transformar o plástico em flake, que é esmagado, depois em pellet, que passa por uma extrusora e pode depois fazer mangueiras, pode fazer baldes. Estamos agora discutindo a questão das telhas ecológicas, já que o Brasil, nós esperamos, vá promover o banimento do amianto. Não se pode mais telha de amianto, mas podem ser comercializadas telhas recicláveis, que é uma alternativa tecnológica saudável ao amianto. Então, a gente tem que unir diversas situações que são graves no país para fazer com que os catadores eles consigam ter viabilidade econômica. Uma vez que eles tenham viabilidade econômica, o custo que a administração pública tem para administrar o resíduo sólido, ele se mantém estável. Ele não pode nem crescer e não existe nenhuma fórmula mágica de decrescer. Não pode dizer, nós vamos pegar o resíduo e não vai ter nenhum custo. Não existe essa fórmula. Mais cedo ou mais tarde a conta vem, né? Ou seja ela social, seja ela ambiental ou econômica, ela vem, né, de algum modo. Então nós queremos que seja um equilíbrio, né, em todos os sentidos, ambiental, econômico e social. Agora, doutora Margarete, já existe um exemplo de uma grande cidade, de um grande município, que via esse modelo está resolvendo a questão do tratamento da política de resíduos sólidos? Como eu sou do Paraná, eu vou me restringir ao meu estado para poder dizer com propriedade aquilo que estou afirmando aqui. Londrina é uma das cidades pioneiras na inserção socioprodutiva dos catadores. Inclusive, remunera, tem um contrato administrativo com dispensa de licitação de acordo com a legislação, com a lei de licitações, remunera os catadores. São diversas associações, posso dizer que mais de 30, todas elas ocupadas de uma determinada região. E há, obviamente, um desenvolvimento local. Porque o catador, o que ele recebe na cidade, ele gasta na cidade, ele consome na cidade. Então, você economiza custos com assistência social, são pessoas que deixam de necessitar de programas sociais, eles saem daquela, né, da extrema miséria ou mesmo da pobreza e se tornam cidadãos normais que podem custear suas próprias despesas e vão fazer isso consumindo ali na própria cidade. Falamos de bons exemplos e no início da nossa conversa a senhora se referiu a maus exemplos. O que fazer com os administradores que estão resistindo ou que não foram capazes de dar cumprimento à regra da lei? Nós estamos no momento, de novo, né? Toda vez que a gente tem eleições e assume novos gestores, a gente parece que começa do zero. Tudo aquilo que se disse para os administradores do passado, a gente tem que repetir para os administradores do presente. Então, é um trabalho permanente que o Ministério Público tem que realizar. Primeira coisa que a gente faz, obviamente, é conversar com o município. E é muito fácil você saber o administrador que tem vontade de resolver e aquele que só quer postergar. Que ele não está mesmo preocupado com nenhuma daquelas questões e, de alguma forma, já está envolvido com o poder econômico, que eu digo, subterrâneo, né? Então, é muito fácil. Os gestores públicos não pensem que eles enganam com facilidade, porque é muito fácil perceber, até por essa iniciativa. Você realmente quer resolver o problema do resíduo sólido? Qual é a coleta seletiva? Qual é a meta de atingimento de percentual de recicláveis? Quanto é que está se recolhendo hoje? Quanto é que vai chegar daqui
há 2 anos ou enquanto durar a sua administração. Os catadores foram contratados, quanto é que os catadores recebem? Eles estão no espaço digno, têm equipamentos de proteção individual? O senhor se preocupou se as crianças que acompanham os pais hoje estão numa creche? Tem vaga nas creches, tem vaga nas escolas? São todas políticas públicas básicas e que o município tem que dar conta disso. Então, quando um gestor diz assim, eu não tenho recurso, depois de demonstrar todos os recursos disponíveis e mesmo estudando o próprio orçamento das prioridades que o gestor dá às suas políticas, porque obviamente ele tem discricionariedade, mas ela tem um limite em relação àquilo que a lei determina de atendimento à população, no caso dos catadores vulneráveis, principalmente quando tem trabalho escravo, trabalho infantil. E aí você diz, mas quando o senhor assumiu, o senhor sabia qual era o orçamento do seu município, ou pelo menos deveria saber. Jurou cumprir a Constituição Federal, jurou cumprir toda a legislação. Então, se não consegue dar conta, renuncie e deixe que venha alguém com mais competência e faça aquilo que a lei determina. Porque a lei não veio aqui para permitir, porque, embora tenha muita boa vontade, não conseguiu. Não, todos têm que se adequar. Mas a lei prevê alguma punição especificamente para aquele administrador que falhar nesse aspecto? Prevê principalmente ações de improbidade administrativa que podem impedir que depois ele continue candidato, ou seja candidato, ou continue a sua carreira política. E um movimento que está hoje empenhado em fazer cumprir essa lei não teme uma nova medida legislativa adiando a vigência por pressão dos prefeitos? Se me perguntassem hoje em relação a isso, eu acho que nós não podemos seguir neste retrocesso. A gente tem que cumprir o que foi pensado, o que foi indicado para o gestor público, porque senão a gente sempre vai, adiou agora, vamos falar mais em 4 anos, vamos deixar daqui 4 anos, a gente de novo faz a pressão e consegue mais 4, porque essa é uma política que ela é de longo prazo. Não se resolve realmente numa gestão de 4 anos, nem talvez de 8. E infelizmente, os nossos políticos eles estão acostumados a questões imediatistas. Porque é o que dá retorno à imagem, dá retorno do resultado, como a população vê a sua gestão, ele também quer ter uma gestão positiva, que tenha um impacto positivo. Como é de longo prazo, vamos deixar para o próximo, vamos deixar para depois. E assim as coisas seguem. Por isso que eu não acho que seja bom para o país esse adiamento. Por outro lado, considerando que realmente alguns municípios ou muitos municípios não consigam dar conta disso e sob essa ameaça de uma ação de improbidade ou qualquer outra de responsabilidade civil ou criminal, que também é possível, eu sugiro que esses prefeitos procurem o Ministério Público e façam com o Ministério Público termos de compromisso de ajustamento de conduta para demonstrar que ele quer resolver, vai resolver. Os termos de compromisso, nestes termos, é possível você estabelecer prazos. Né? Não vai dizer, eu não consegui erradicar em agosto de 2014, mas eu estou, neste momento, assinando um compromisso que vou tomar todas as medidas para conseguir. E se naquele momento não conseguir, você dá mais prazo. Então, ele está demonstrando boa vontade e intenção de cumprir. Então, ele não pode também ser refém, ficar refém de soluções milagrosas que vão só endividar o município. Saber que o Ministério Público pode ser um aliado, e será um aliado, eu tenho certeza disso, se ele demonstrar boa intenção de que quer resolver. Muito obrigado pela entrevista. Vocês acabam de assistir uma entrevista com a doutora Margarete Matos de Carvalho. Ela é representante do Ministério Público do Trabalho do Paraná, está engajada nesse movimento para fazer cumprir a Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos, especialmente o fim dos lixões. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo via Alô Senado, no número 0800 61 2211, ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania, aqui na TV Senado.